Então, retomando as atividades, teremos agora a mesa redonda, agroecologia, experiências e parcerias em diferentes contextos. Convidamos o professor Dr. Fábio Stuck Vanucci, vice-coordenador da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutrição Sustentável. E teremos também a participação que fará a mediação dessa mesa redonda, né? E teremos a participação remota do professor Dr. Antônio César Leal, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, do campus de Presidente Prudente, e a professora doutora Silvia Aparecida de Souza Fernandes, da FFC, da Unesp de Marília. O professor Dr. Antônio César Leal é professor do Departamento de Geografia da FCT Unesp, Presidente Prudente, de cursos de graduação e de pós-graduação, assessor da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, representante da Unesp no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e coordenador da rede Uniparanapanema de Instituições de Ensino Superior. Tem experiência em estudos na área de geografia, meio ambiente, educação ambiental, gestão das águas e gestão de resíduos sólidos urbanos. Diretor eleito da FCT para o quadriênio 2026 a 2029. A professora doutora Silvia possui graduação e mestrado em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente e doutorado em Sociologia pela Unesp de Araraquara. É professora associada do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe, Territorial, do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais. Coordenadora do Grupo de Pesquisa, Centro de Estudos e Pesquisas Agrárias e Ambientais, CPEA, da Unesp de Marília, e pesquisadora do Intersan. Tem experiência nas áreas de Geografia e Educação, com ênfase em Educação Geográfica, Educação do Campo, Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, Soberania Alimentar. Sejam bem-vindos. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes, né? Acho que a gente, contextualizando aqui para a Silvia e para o César, a gente estava discutindo a questão do resíduo, né, dos restaurantes e a compostagem. Então, quer dizer, para onde vai? E acho que, de alguma forma, a gente agora vai começar a discutir um pouco de onde vem. Não é? Então vai ser muito bom escutar a Silvia e o César. Eles têm muita experiência com os movimentos sociais e, de certa forma, com a produção agroecológica. Não é? Então, assim como o espaço anterior serviu para disparar ideias, né, de possibilidades com relação aos restaurantes, acho que estamos aqui semeando outras ideias com relação à origem dos nossos alimentos. Tá? Eu vou passar para vocês, eu não sei quem prefere começar. Tá ótimo, então começo eu. Bom, então, muito obrigada pelo convite. Quero, em primeiro lugar, agradecer toda a comissão organizadora, confirmar se está dando para ouvir direitinho. Ok, obrigada, Fábio. Dizer que eu agradeço, né, a oportunidade de participar desse segundo treinamento, mencionar que quando Cíntia e Bruna conversaram comigo, eu fiquei pensando, né, de que forma poderíamos trabalhar, contemplar, discutir um pouco a questão desde a perspectiva das experiências que realizamos na Unesp, seja na Unesp de Marília, estou vinculada, né, seja por meio do programa de pós-graduação aqui no IPRE. Então, começo, em primeiro lugar, agradecendo toda a comissão organizadora, especialmente as pessoas que já mencionei, Bruna e Cíntia, que foram as pessoas que fizeram contato. Também cumprimento toda a comissão, né, o professor Fábio, a professora Ferdi, que já que apresentou, né, fez a abertura. Cumprimento a todos os servidores que estão aí, técnicos, administrativos, e também professores, todo o público presente. Justifico a modalidade virtual. Estou aqui no IPRE, em São Paulo, no prédio da Praça da Sé, muitos que vocês conhecem, né? Nós aqui ocupamos, pelo programa de pós-graduação, o 3º e 4º andar,
dividimos esse espaço, né, do prédio da editora da Unesp, com o programa de pós-graduação Santiago Dantas, que é um programa em Relações Internacionais, e nós coordenamos, né, estou na coordenação de um programa que é Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, territorial. Territorial, a gente tem a feliz, recentemente, na verdade, na primeira semana de dezembro, um convênio com o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de uma turma especial do mestrado em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, que é destinado a um público específico, beneficiários do PRONERA, quilombolas, assentados, filhos de assentados, professores de escolas de educação do campo, e também acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que são pessoas, famílias, né, que conseguiram acesso à terra por meio do crédito fundiário, um programa específico chamado Carta da Terra. Bom, por que estou dizendo, começando com isso? Para dizer do lugar que eu falo, né? Eu sou professora da Unesp, mas toda a minha atuação na dinâmica do estudo da educação do campo, segurança e soberania alimentar, e ações, movimentos camponeses, né, como, por exemplo, o Movimento Sem Terra, o movimento Silvia, sejam os movimentos vinculados à produção em hortas, escolas comunitárias e assim por diante. Bom, então, feita essa introdução, né, para dizer do lugar de onde falo, né, comentar que farei uma exposição muito pautada nessa experiência com os movimentos sociais, né, e dessa experiência a partir aqui, deu certo? Estão visualizando? estamos vendo sim. Ótimo. E se falhar, por favor, agora já estou no 3G, roteando a internet, se falhar, você, por favor, me avise. Estamos te ouvindo super bem, estamos vendo bem a apresentação. Obrigado. Obrigada a você. Bom, então vamos lá. Então, como eu comentei, né, este meu lugar de fala é na coordenação do Centro de Pesquisa e Estudos Agrários Ambientais, na Unesp de Marília, e também como pesquisadora da Rede Dataluta e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe. E aí, o nosso tema, agroecologia, experiências, parcerias em diferentes contextos, vocês me perguntar, né, qual é o papel? Num curso, num segundo treinamento, em que o público é tão específico. Eu assisti à abertura virtualmente, né, em que a professora Ferdi apresentava os dados da segurança alimentar na Unesp, as políticas desenvolvidas pela antiga coordenadoria, agora pró-reitoria. Falhando, hein? Tá tudo bem. Tá bem. E também pensando um pouco, né, no papel ou na questão fundamental que é a agricultura familiar e a agroecologia. Então, pensei que o convite vindo de Bruna e Silvia é porque vocês estão no momento de discussão, né, daquilo, o alimento saudável, a possibilidade de fornecer, né, um espaço saudável de alimentação escolar na universidade. E aí eu começo com essas 3 imagens, né, mostrando aquilo que não é novidade para vocês, que é algo que a coordenadoria já tem discutido, né, mas que é a necessidade de pensarmos um pouco sobre o que é, então, esse alimento saudável. E, em contraposição a isso, por que há campanhas permanentes de luta contra o uso de agrotóxicos? Porque nós temos espaços de formação como esse, né, do segundo treinamento, ou
momentos como o Minuto Nutrição Unesp, por exemplo, né, que está lá na página da antiga coordenadoria, da agora pró-reitoria. Começo me questionando, então, ou nos questionando, embora não seja possível nesse momento fazer o debate, o que nós consumimos, o que nós consideramos alimento saudável, né? Por que estamos nesse espaço discutindo aquilo que é a oferta de alimentos e de segurança alimentar aos jovens estudantes da Unesp? Não sei se vocês conhecem, mas fica aqui a dica, né, dos 2 filmes do cineasta que nos deixou esse ano, Silvio Tendler, faleceu esse ano, mas que foi a base para essa campanha, né, de luta permanente contra o uso de agrotóxicos. Nestes 2 documentários, eles mostram como no Brasil há um abuso, tanto pela legislação permissiva, quanto pela falta de orientação aos produtores, de abuso de uso de insumos, né, defensivos agrícolas, que nós chamamos de agrotóxicos. E, por outro lado, alguns caminhos, né, como nós podemos nos pautar, por exemplo, no Guia de Alimentação para a População Brasileira, para estudar, para refletir sobre alternativas e sobre o que é possível fazermos desde a nossa perspectiva, seja na casa, na universidade, né, nos espaços de convivência, em relação à possibilidade de consumir, né, e também produzir alimentos saudáveis. Então, pensando nesse objetivo do seminário, que é discutir a importância e as possibilidades de aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar e da agroecologia, eu passo a dizer o que nós aqui no territorial entendemos por agricultura familiar e camponesa. Por que nós colocamos camponesa? E nós entendemos que o acesso à terra, ela é uma condição para a produção da vida. E a agricultura, todas as políticas voltadas, né, à agricultura familiar e aos camponeses, possibilitam, ao nosso ver, não só segurança alimentar dos povos, mas também uma sustentabilidade ambiental, pela forma como realizam as práticas, pela forma como o uso de produtos, né, que muitas vezes são, que nós consideramos, né, agroecológicos, possibilitam o fortalecimento das famílias, o fortalecimento, então, da agricultura familiar e camponesa. Bom, então, em outras palavras, nós estamos entendendo como agricultura familiar e camponesa todas as formas de produção agrícola, incluindo, né, fundamentalmente, as formas de produção agroecológica, sistemas de agroflorestas, como possibilidade de formação tanto dos camponeses, quanto de fortalecimento da comercialização, né, que promove a segurança e a soberania alimentar. Bom, o que nós entendemos por agroecologia? Né? A agroecologia, na verdade, hoje existe um número muito grande, né, de pesquisas, de definições sobre o que é um produto agroecológico. Desde os territórios que nós estudamos, né, nós podemos dizer que são aqui no interior do estado de São Paulo, né, territórios do Luiz Beltrame, que fica no município de Galha, Rosa Luxemburgo, no município de Agudos, Dandara e Reunidas, no município de Promissão. Então, nessa região, né, a gente chama de região de Marília e São José do Rio Preto, podemos dizer, nós temos o desenvolvimento de vários projetos de sistemas agroflorestais, ou seja, SAFs, que utilizam, né, dessas tecnologias sustentáveis, como o uso de biofertilizantes, um controle biológico de pragas em hortas, né, para a produção de alimentos que consideramos saudáveis, dentro dessa perspectiva agroecológica e agroflorestal, mas nós sabemos que hoje existe um número grande de modelos produtivos que se autodenominam
agroecológicos, mas que nem sempre promovem o acesso à terra como forma de produção da vida. Então, aqui, neste programa, desde os projetos que a gente realiza, nós gostamos de fazer essa diferenciação. Não é só a agricultura sustentável, que é importante, não é só a agroecologia que é importante, mas sim toda forma de produção e fortalecimento das famílias que vivem da terra, né? Então, o acesso à terra é uma condição para a produção da vida e, portanto, para a produção da saúde, por meio da produção e consumo de alimentos saudáveis. Bom, feita essa apresentação, tem a definição, né? Nós consideramos importante utilizar como binômio agricultura familiar camponesa ou agricultura campesina para descrever, então, esses modelos de produção que levam ao fortalecimento e resistência dos trabalhadores do campo, né, por meio do acesso à terra, por meio de condições de produção que são favoráveis e que são contra-hegemônicos, porque normalmente tem uma menor possibilidade de financiamento, uma menor possibilidade de acesso a mercados distantes e mais consolidados pelo agronegócio. E de onde vem toda essa discussão? É só algo que nasce dos movimentos sociais? Não, na verdade, a própria FAO declarou a década da agricultura familiar de 2019 a 2028. Então, a própria Fundação, né, das Nações Unidas tem realizado uma série de práticas, de cursos, de orientações às famílias camponesas em diferentes lugares do planeta, né? Aqui nós temos uma imagem da África, de Angola, aqui uma imagem da Colômbia, né? Aqui do Brasil, aqui do Peru, mostrando que tanto para os movimentos populares, né, quanto para os governos representados por uma associação multilateral, a produção de alimentos está muito associada ao fortalecimento das famílias, à educação dos jovens, ao que a gente chama de educação do campo, para essa perspectiva de produção da vida, né? Uma vida que seja fortalecida pela maneira como se produz, se consome e se comercializa os alimentos. Porque, afinal, todos aqui precisamos nos alimentar, não é isso? A fome, a professora Maria Rita trazia isso lá na abertura, a condição de insegurança alimentar, né? A angústia por não saber, né, se você vai comer no dia seguinte ou não, ou da disponibilidade ou não do alimento, ou seja, a condição de insegurança alimentar e fome assola grandes populações do mundo todo, inclusive uma parte, né, considerável da população brasileira. E por isso, ações, sejam governamentais, sejam dos próprios organizações e movimentos sociais, no combate à fome e insegurança alimentar, passam por essa perspectiva de fortalecimento da agricultura familiar, agricultura camponesa e da agroecologia, ou seja, de modelos produtivos que tenham, né, um menor impacto ambiental e, por outro lado, possibilitem e fortaleçam as práticas de saúde por meio do consumo do alimento saudável. No Brasil, Fábio, daí eu te peço para me ajudar com o tempo, caso eu me estenda demais, você vai me avisando, por favor. Com relação ao Brasil, nós temos uma série de políticas públicas que promovem, portanto, essa dimensão da inclusão produtiva, né, seja pelo incentivo à produção de alimentos, e aquisição direta de alimentos, como o PAA. Outro, que é mais significativo, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a obrigatoriedade, né, de aquisição pelas prefeituras, pelos governos estaduais, de um percentual obrigatório, mínimo obrigatório,
para a composição da merenda escolar, por meio da agricultura familiar, visando, né, fundamentalmente, promover a economia local, promover os circuitos rápidos, né, de produção, e outros projetos estaduais que também seguem essa mesma perspectiva das compras públicas, das compras governamentais, visando ao fortalecimento da agricultura familiar. No caso da Unesp, nós não temos, né, que seguir essa regra, porque nós somos uma instituição estadual, né, uma autarquia estadual. Se estivéssemos, por exemplo, na Federal de São Carlos, né, ou na Unifesp, aqui pertinho, em São Paulo, nós teríamos que seguir, a partir, né, desse ano, essa regra dos 30%. Então, há uma mudança nas formas de compras públicas, isso é recente, que visa também, né, a aquisição obrigatória de um percentual mínimo de alimentos da agricultura familiar para as universidades. Já existe para hospitais, né, para unidades prisionais e agora também para as universidades como um caminho. Para além da obrigatoriedade, né, aqui a gente tem já uma orientação para a compra das cestas básicas, das cestas verdes na Unesp. Não vou falar disso, Ferdi comentou, vocês todos acompanham, né, as políticas da PROAD, e é algo recente, mas já me parece um bom indicativo do que a Unesp vai fazer, né, está fazendo, no sentido da construção dessa prática e do desenvolvimento, então, de políticas de ação, né, significativas na área de alimentação na Unesp e, portanto, né, da permanência, associadas à permanência, e que promovem a segurança alimentar, mas não qualquer acesso, né, não é qualquer alimento, um alimento a partir dessa preocupação com a agricultura familiar. E aqui estou problematizando, querendo trazer para vocês a necessidade da gente pensar na aquisição de alimentos que sejam agroecológicos ou que sejam de produção, o que a gente chama de transição agroecológica. E para isso, né, para tentar problematizar e mostrar que há caminhos, que há possibilidades de acesso, né, da Unesp nas compras específicas. As experiências que a gente realizou, então, em 2 projetos de pesquisa e extensão. Um realizado por meio do Intersan também, né, eu coordenei o projeto Tecnologias Sociais e Segurança Alimentar e Nutricional, vídeo e fotografia com possibilidade de valorização de saberes em agroecologia e educação do campo, né? Tem aqui o link, depois eu passo para vocês, que permite visualizar vídeos, conhecer os territórios, quais eu vou mostrar algumas imagens, e também o relatório, o projeto, né, que estamos finalizando esse mês, dezembro, por isso eu estou falando remotamente, né, que é o projeto Contribuições Científicas aos Estudos Territoriais com proposição de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. E coordenei o eixo territórios de assentamento nas fazendas Reunida e fazendas Dandara, assentamento Fazenda Reunida e assentamento Dandara, que são 2 assentamentos no município de Promissão. Esses 2 territórios de assentamento da reforma agrária são também território de ações de outros projetos, inclusive da PROEC, né, inclusive com a participação do IBILSE, figura do professor Fábio Fernandes. Então, na verdade, são espaços que a gente entende que são de produção de alimentos saudáveis e sustentáveis por meio dos sistemas agroflorestais e também por meio das práticas que são consideradas muitas vezes de transição agroecológica. Bom, começando então pelo final, né, que é onde são comercializados os alimentos produzidos nesses territórios. E aí a gente tem uma imagem de feiras realizadas na Unesp, pela Unesp, né, de Marília,
em parceria com os produtores. Infelizmente, essas feiras foram antes da pandemia, após a pandemia, essas imagens são do período anterior à pandemia, posterior à pandemia, elas são realizadas num espaço fechado, em associação com a Caritas e com o Conselho de Alimentação Escolar e cooperativas de mulheres de Marília que possuem, né, uma produção em uma área urbana apoiada pela Caritas, tá bem? Mas nesse espaço aqui, né, só para a gente ver, havia a comercialização de alimentos desses territórios orgânicos, neste caso, desse produtor chamado Diego, quanto de alimentos desta área que a gente pode dizer que são de transição agroecológica, né, porque o pé de abacate estava lá muito mais tempo, você não tem exatamente, né, um controle sobre a condição do solo em que esses alimentos foram produzidos, então são de transição agroecológica, não necessariamente agroecológicos ou orgânicos, como esse aqui, bem? Esses daqui são do assentamento Beltrame em Galha, e aqui o espaço educativo, que como eu mostrei lá na imagem da FAO, né, as ações de fortalecimento e produção agroecológica, seja aqui, nesse momento, que é a comercialização direta em feiras, seja lá no campo, como as imagens que eu mostrei anteriormente, elas estão muito vinculadas à educação, ao ensino, né, ensinar como e o que alimentar, como, né, devemos nos alimentar e de onde vem esse alimento e, fundamentalmente, vinculadas às ações e práticas educativas e lúdicas. Bom, aqui exemplos de produção agroecológica, nós temos aqui diferentes modelos. Um canteiro de produção de orgânicos, no assentamento Reunidas, um canteiro de SAF, Sistema Agroflorestal, em produção consorciada, então, o couve, o brócoli, a cebolinha, aqui, não consigo reconhecer se é um quiabo, mas, enfim, uma arbustiva, a gente tem cenoura aqui do lado, enfim, um modelo diferente para dois sistemas que, embora sejam colocados de uma forma agrupada nas políticas, para os produtores correspondem certos bastante. Então, o SAF, o Sistema Agroflorestal, representado nessa figura, o trabalhador está ali cuidando, né, organizando seu canteiro, ou esse aqui em consórcio, e este, em que nós temos um canteiro só de alface, né, vamos dizer assim, só de verduras orgânicas, por conta da forma como, ou dos insumos que foram utilizados nessa produção. Aqui, mais uma vez, exemplo de consórcio, e um detalhe da beterraba, né, que é algo que, uma das críticas que se faz aos produtores, por parte daqueles que não conhecem, né, as áreas de produção de transição agroecológica e agroecológica, é que a produção é fundamentalmente de vegetais, como a gente está olhando aqui, mas das oleaginosas. Na verdade, não, né, a gente tem, além da olericultura, nós temos também a produção, né, de beterraba, de feijão, de cenoura, de frutas, não nessa região do estado de São Paulo, mas há em outros assentamentos, né, do estado de São Paulo, por exemplo, em Ribeirão Preto, no assentamento Mário Lago, a produção de frutas. E no Rio Grande do Sul, produção de arroz, muitas experiências de produção de frutas também, em áreas, né, de transição agroecológica, aqui que eles plantam, pêssego, maçã, orgânicas em outros territórios. Eu não tenho aqui imagem, mas a gente tem também, próximo a esse assentamento, na região de Rio Preto, não mais em Promissão, né, mas ali na região de Rio Preto,
Sol e outras áreas próximas, assentamentos e áreas, sítios, né, áreas de pequenos produtores estão trabalhando com cacau orgânico e a linha, né, produtiva do cacau, ou seja, produzindo, inclusive, o chocolate orgânico na região de Rio Preto. Também não coloquei aqui imagem, mas um outro exemplo é que a partir de abóboras e outros coco, né, abacate, das áreas de agrofloresta nesses territórios, né, do assentamento Reunidas de Dandara em Promissão, eles produzem numa agroindústria geleias que são fornecidas, são vendidas, né, são, na verdade, adquiridas de forma direta pelas prefeituras dentro do PNAE. Aqui um outro exemplo do município de Galha, em que nós temos um berçário, né, um berçário de mudas, organizados por um produtor, novamente a educação, as mulheres produzindo os alimentos, aqui trabalhando com feijão, e aqui mais um exemplo, né, de consórcio de produção agroecológica, aqui numa área, de fato, de transição, eles não têm, nesse caso, orgânicos, mas uma área de transição agroecológica, modelo de consórcio, abobrinha, feijão, quiabo, alface, rúcula, e aqui, por que a gente chama de agrofloresta, né, por que a gente chama de sistema agroflorestal? Porque a presença das árvores que vão oferecer, seja proteção para o vento aqui, seja matéria orgânica, né, que vai cobrir o solo e fazer uma barreira, né, de proteção para o solo em que os alimentos estão sendo produzidos, formam essa diversidade que a gente chama de SAF, Sistema Agroflorestal. E para finalizar, então, o terceiro exemplo, aqui da região de Agudos, mostrando o que seria esse agro, né, o que seria um canteiro por meio do sistema agroflorestal. Daí a gente tem aqui o exemplo de... Nossa, nem percebi que tem um equívoco, o S está no lugar errado. O agrosistema no assentamento Rosa Luxemburgo, município de Agudos, em que a gente tem a preparação do solo, a organização dos canteiros, com muita matéria orgânica seca, né, depois o sistema de irrigação, plantio, e por fim, né, o alimento já consorciado no momento da colheita, vamos dizer assim, né, no momento que ele já está pronto para ir para a comercialização. O que é interessante dessa imagem? Primeiro, observar que mato no sistema agroflorestal não é mato, né, é cobertura necessária para proteger o solo, seja por meio das cascas, né, seja por meio da vegetação viva, né, que vai proteger o solo, que vai permitir que aquele ambiente de produção do que vai ser comercializado tenha também um baixo impacto ambiental, que significa sua produção. Então, eu penso que essa imagem, né, eu coloquei ela para fechar, por quê? Porque mostra não só essa concepção de fortalecimento, né, da agricultura, fortalecimento dos produtores, fortalecimento do que a gente pode aqui, né, chamar de construção de uma soberania alimentar dos povos, por meio desta produção diversificada, por meio da preservação, né, do solo, e por meio do que nós podemos chamar de tecnologia social. Então, é uma tecnologia socioterritorial, porque resgata modelos de produção que muitas vezes estavam esquecidos, né? Resgata modelos de produção sustentável e que vão fazer chegar às áreas urbanas, seja por meio das feiras, a alimentação escolar, por meio do PNAE, por exemplo, alimentos que são saudáveis. Eu encerro aqui, Fábio, com 20
25 minutos, um pouco mais de fala, e depois me coloco à disposição para a gente poder dialogar, né, num momento posterior às apresentações. Obrigada, Fábio. Muito obrigado, Silvia. Vou propor que, então, a gente passe para a fala do César e depois a gente faça algumas rodadas de intervenções. Pode ser? Então, muito obrigado, Silvia. Então, agora o ilustríssimo. Agora já fala ilustríssimo, César? Ainda não tomou posse? Estou brincando. Tá bom. César, fica à vontade. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bruno. Então, agradeço o convite, né? O Fábio, da Bruna, né? A Cíntia, também da Ferdi, né? Para participar com vocês. Igualmente, eu tinha a previsão de estar presencial, mas nós estamos terminando várias questões da PROEC. Está acabando o ano, a gente precisa mais uns 2 meses nesse ano ainda para tentar não ficar muita coisa para trás. Então, estamos aproveitando todos os minutos, né? E também ficaria um pouco difícil a minha ida, né? Por conta de outra viagem também na sequência, né? Então, eu conversei com os organizadores, peço desculpa aí aos participantes, né, por não estar também presencial, mas, com certeza, outras oportunidades estaremos juntos, sim. Agradeço também Silvia, né, parceria aí nessa mesa, né, e poder ouvi-la, né, e gostei muito dos conhecimentos, da abordagem, né. Acho que temos que conversar bastante também, Silvia, se estreitar aí, né, junto com a SANS, né, toda a comissão, né, agora a coordenadoria, né, eu tenho a oportunidade de acompanhar, de participar antes, né, na comissão e os trabalhos de alta relevância que foram feitos, né, contribuindo aí para toda a universidade, né. E, então, parabéns a todos que estiveram envolvidos, né, e particularmente a coordenação da Ferdi e do Fábio, né, que levaram a isso. Está sendo reconhecido pela universidade, né, cada vez mais, né, a importância dessa sustentabilidade, né, e da segurança alimentar e nutricional. Eu fiquei muito contente com o convite de poder estar conversando com vocês e compartilhar um pouco o trabalho que nós estamos fazendo e a gente quer ver se integra com vocês, né? Ele ainda está numa outra esfera, mas a gente já tem tentado, né? E esperamos que a partir do próximo ano ele tenha uma integração bastante grande com vocês. Então, a minha fala como nós estamos tentando integrar catadores de materiais recicláveis com agricultores familiares. E como isso a gente está chegando a isso através de uns projetos que a gente tem desenvolvido. Então, eu vou comentar rapidamente projeto socioambiental, né, solidário, para apoio aos agricultores, agricultoras, né, familiares e aos catadores, catadoras de materiais recicláveis no estado de São Paulo. Nós estamos ainda com foco no Pontal do Paranapanema, mas a ideia é avançarmos, né? Então, a minha experiência ela é mais diretamente voltada à gestão de resíduos sólidos urbanos, agora entrando também em resíduos sólidos rurais, mas eu estou trabalhando desde o ano 2000, né? Já são 25 anos, né, trabalhando com essa gestão dos resíduos urbanos. E nisso a gente se envolveu muito na área de planejamento, junto com as prefeituras, com o consórcio, né, intermunicipal, e também com a organização dos catadores, né. Então, o que a gente tem feito, né, junto com vários outros professores, funcionários, alunos, né, e com muitas parcerias externas, trabalhos como esses que vocês veem no primeiro quadrinho, né, que era um lixão, né, que as pessoas trabalhavam ali de forma desorganizada, né, expostas a muitos riscos, né, e progressivamente a gente vai trabalhando para que essas pessoas saiam dessas condições e passem a trabalhar, né, como vocês podem ver aí na frente, já com prédios, né, construídos, né,
com caminhões, com infraestrutura, né? Esse trabalho nós fizemos muito forte em Presidente Prudente, mas também participamos, né, de mais 40 cidades da região lá do Oeste, né, que ajudamos a fazer editais, né, via recursos da própria região, de multas ambientais, e a gente sabe que muitos catadores saíram dessa condição de trabalhar em lixão e estão trabalhando agora em cooperativas, né, ou associações, mas com essa estrutura, né, de prédios, de máquinas, etc. Né? Isso melhora muito a condição de trabalho deles, né? E também o reconhecimento. Vocês podem ver nas fotos aí, essas outras, né? Nós já fizemos inúmeros eventos em que os catadores, né, mesmo na época que estavam nos lixões, né, eles eram chamados para compor as mesas redondas, para estar nos seminários, né, dentro da universidade, nas reuniões com as prefeituras, em viagens também, no sentido de eles terem mais visibilidade, né? Voz e visibilidade, né? Porque quando estão lá nos lixões, né, ficam invisíveis, né? É muito difícil, né, alguém ir lá para conversar com eles, qualquer tipo de atenção, né? As pessoas têm muito receio, né? Porque é uma área de risco, uma área contaminada, né? Mas são pessoas que não nasceram lá dentro, né? Elas têm uma trajetória de vida e foram levadas a pela exclusão, né? Um mundo nosso altamente excludente, né? Competitivo, etc. Então, alguns, por vários motivos, eles não conseguem manter o trabalho que estão fazendo, problema de saúde, enfim, problemas familiares, acabam indo parar, né, nesses lixões, né? E aí é muito difícil sair dali, né? Por conta da própria dinâmica do local, né? E a renda muito baixa, né? Muito sofrimento. Então, quando a gente começou esse trabalho lá já há mais de 25 anos, a gente sempre colocou como uma das questões centrais era que os catadores tivessem voz e visibilidade, né? Que eles se tornassem visíveis. Isso é fundamental, né? Porque não somos nós que os tiramos dos lixões, são eles mesmos, né? Com o apoio da universidade, com o apoio das prefeituras, com o apoio da igreja, do sindicato, das empresas, enfim. Mas eles têm que lutar. E a luta deles é fundamental para que isso vá à frente, né? Para que isso tenha sustentabilidade. Então, é a partir dessas experiências, né, que eu vou chegar aí na questão mais central de vocês, dos alimentos, né? É vindo desse trabalho ligado à gestão de resíduos sólidos urbanos. Eu trabalho também há bastante tempo, e até antes de trabalhar com os resíduos, com a gestão das águas, né? Em bacias hidrográficas. Esse é um outro assunto, mas que eu acho que a gente também pode discutir, se não for hoje, em outro momento, porque as águas são essenciais, né? Tanto para produzir o alimento, como para prepará-lo, como para a higiene dos locais, né? Enfim, a água está presente em tudo. A gente tem que ter muito cuidado com as águas, né? Porque com essas mudanças climáticas, está se acentuando, né? Períodos com muita água e períodos com pouca água. Então, se a gente não souber gerenciar bem as águas, nós teremos problema tanto para produzir o alimento, como para poder servi-lo aí nos restaurantes, né? Então, preocupação com a água é algo também muito decisivo. Aí, como é que a gente, então, chegou a esse trabalho com os assentamentos rurais na agricultura familiar? Durante a pandemia, ficamos todos isolados, né? Eu, particularmente, me sinto assim, bastante privilegiado, né, na pandemia, porque tinha casa, né, tinha carro, computador, internet, energia, água, né, e o dinheiro para comprar alimento, né, então, se não ia buscar, encomendava, né, enfim. A pandemia, no meu caso, e acredito que de uma parte de vocês também, foi um período tenso, mas não estava exposto, né, ao contrário de outros, né, muitos, né, que tinham que sair das suas casas, tinham que trabalhar, tinham que se expor, tinham que produzir, tinham que entregar, né? Enfim.
E nesse momento, eu sou procurado, né, por a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, uma pessoa que acho que já terminou agora mestrado, né, na Unesp de Presidente Prudente, que, conversando com uma promotora do trabalho e uma juíza de Presidente Prudente, estavam preocupados com a situação dos catadores que estavam nas ruas catando recicláveis, né, sem luva, sem máscara, né, e desamparados, né, assim, com pouco apoio, né, durante a pandemia. E eles não tinham condições assim, de parar, né, porque faltava, não tinha o salário, né. Mas muitos dentro das próprias cooperativas, né, houve muito entendimento, né, e alguns foram liberados, né, eles dividiam a renda deles, né, uma coisa bem solidária, né. Aí, conversando, então, essas três funcionárias públicas, né, mas preocupadas bastante com várias questões ligadas aí ao trabalho delas, mas atentas, né, isso é muito importante, né, e particularmente três mulheres, né, que são mais atentas ainda, né, às questões humanas, né, elas procuraram a universidade e aí chegaram até mim e queriam saber como poderiam ajudar a proteger os catadores que estavam nas ruas, né. Então, a gente começou a montar um projeto e, mesmo assim, afastados, a gente liga para um, liga para outro, a notícia correu que estávamos montando um projeto para comprar cestas básicas para os catadores, para que eles pudessem ter uma garantia de alimentos, né? Não era tanto assim grande a cesta, né? Era uma cesta modesta até, mas enfim. A notícia ocorreu e aí, olha, fomos procurados pelos colegas de um curso, né, que é ligado à saúde de Presidente Prudente, que é a professora, a coordenadora na época, né, falou, César, ficamos sabendo que você está montando um projeto assim, para pedir equipamentos e cesta básica, EPI, né, para os catadores. Mas nossos alunos também precisam, porque uma parte deles continua trabalhando no atendimento da comunidade e tal. Não dá para incluir? Vamos ver. Aí liguei para a promotora, expliquei. Não, inclui sim, vamos arrumar um recurso para isso. A notícia correu um pouco mais, e aí, só para não alongar muito, né, aí apareceram asilos, apareceram pessoas doentes, né, entidades que atendem pessoas com vulnerabilidade social, né, então incluímos também no projeto. E nisso apareceu também os assentados. Apareceram, né, veio um colega e falou, olha, tem muitos assentados que não estão conseguindo vender a sua produção. Não dá para comprar, então, além do que vocês estão comprando, EPI e cesta básica, vocês comprarem cestas agroecológicas dos assentados e entregar para essas pessoas que vão receber? Então, assim nasceu o projeto Socioambiental Solidário, né? Durante a pandemia, a gente isolado, mas ainda em comunicação, e fizemos um projeto para comprar EPI, né? Máscara, luva, enfim, material de limpeza, essas coisas, para os catadores de 10 cidades, que eu vou mostrar já, para comprar cesta básica para os catadores e também para as pessoas em situação vulnerável, e comprar a produção de alguns assentamentos, né? A gente não tinha tanto recurso assim, mas compramos, né, de alguns assentamentos, e entregar para os catadores a cesta agroecológica. Então, foi esses objetivos, né? Apoio emergencial, apoiar catadores, etc., fornecer EPI, né? E também o material para os alunos da própria Unesp, né? Que era material de limpeza, tal, mas bastante EPI para que eles pudessem estar atendendo a comunidade que ia lá nas clínicas. Então, nós fizemos aqui, né, de julho de 2020 a junho de 2021, né? Nós trabalhamos com 10 cidades, estão aí elas, né, na região do Presidente Prudente, e fomos comprando, assim, durante esse tempo, né, comprava 300, 500 cestas por mês, né, e distribuía, e essa distribuição era uma coisa muito complicada, porque a gente não podia concentrar muitas pessoas, né, tinham que estar todos nós, né, bem protegidos, né, então a gente saía, né, saía de casa, os outros também, né, tudo ficava preocupado, né, porque podia ter contato com o vírus, né, mas a gente foi com todo cuidado, com os EPIs, né,
e fomos distribuindo aí durante um ano, né, mais ou menos 4.000 cestas básicas, 4.000 cestas agroecológicas, né, foram 114 toneladas de alimentos. E os EPIs foram muitos, eu acabei não colocando aí. Diretamente foram 400 catadores de 10 cidades que receberam essas cestas e EPIs, né, e 135 pessoas em situação de vulnerabilidade social. Né. Tem algumas imagens aí, né, a gente não colocou muitas, tem várias outras, mostrando as cestas básicas, cestas agroecológicas, que vinham dos assentamentos, com o apoio das prefeituras, né, das organizações também deles. E nós temos muitos relatos, né, nessa época, hein, da alegria dos catadores em receberem, né, legumes, verduras, frutas, né, e são coisas que eles, relatos, né, que nos chegavam, né, quase não consumiam, né. Então, a importância, né, disso, né, e a alegria, né, ficavam muito contentes quando chegavam as cestas básicas, mas principalmente a cesta agroecológica, né. Aí, a partir disso, nós montamos, né, um outro projeto, e a gente tem desenvolvido aí mais recentemente, e vamos dar continuidade nos próximos anos, né, tem alguma limitação que eu vou explicar à frente, mas, enfim, nós fizemos um projeto para tentar fortalecer as parcerias entre a Unesp, as prefeituras, os catadores e os agricultores na região oeste paulista, para fazer políticas públicas em agricultura familiar e gestão de resíduos sólidos urbanos e rurais. A gente incluiu os rurais também, estamos ainda estudando sobre isso, mas já tem algumas experiências também de coleta. Ligado aos ODS, né, e agricultura sustentável, né, para gerar benefício social, econômico e ambiental para a população regional. Com objetivos específicos, né, desse projeto que estamos fazendo, a gente quer organizar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados nas propriedades rurais e nas áreas urbanas. Então, vocês estão falando dos resíduos dos restaurantes, né? Podemos, né, e até devemos trabalhar junto com vocês para também ter o destino adequado, né, ambientalmente adequado dos resíduos gerados, né, e os vários tipos de resíduos nos restaurantes, nas cantinas, etc. Também o objetivo é apoiar a produção e comercialização de alimentos saudáveis e sustentáveis, porque a Silvia já falou, né, particularmente para o tal do Paranapanema, tem bastante produção dos assentados. O problema é a comercialização, né, as distâncias são grandes, né, os custos são altos. Então, projetos como esse têm ajudado a comercialização dessas famílias, né. Também a gente quer apoiar os catadores. Nós tivemos um trabalho longo já há bastante tempo, com 40 cidades, né, junto com o Ministério Público Federal, Estadual, né, e várias outras instituições, né, para tirá-los dos lixões e eles estarem organizados em cooperativas. Mas agora temos que avançar, né, para que eles também tenham acesso a esse alimento, né, produzido sem os venenos, né, que estão por aí, né, e garantindo, né, saúde, né, e também a parceria com os outros setores. Organizar e capacitar catadores, né, para fazer atividades de educação ambiental, né, tanto, né, com agricultores como também com a comunidade escolar, né. A gente sabe que a presença dos catadores nas palestras, né, ajuda muito, incentiva as pessoas a separarem, né, os resíduos recicláveis, né, a colocarem certo, né, para coleta seletiva, etc. Então, a presença deles é muito importante nesse processo. E também fortalecer o protagonismo comunitário na gestão sustentável, né, com capacitação técnica, social, etc. Como que a gente desenvolve esse trabalho, né? Então, nós temos reuniões das nossas equipes dentro da Unesp e com as instituições parceiras, né? Fazemos contatos com prefeituras, vemos quantos catadores tem, como estão organizados, né? Como que a gente pode trabalhar junto a questão da gestão dos resíduos urbanos e rurais, né? E produzimos algum material educativo, né? Sempre, às vezes é um folheto, é um pequeno livro, também os slides, etc., né? Para as palestras e também para interação com a comunidade, né? E várias atividades de educação ambiental, junto com os catadores e assentados, né? Com os agricultores, né, a gente tem se aproximado, a gente não tem ainda muita experiência, né,
mas para que eles cada vez mais tenham produção de alimentos saudáveis, né? E a gente possa ajudar na comercialização. Então, nós estamos muito com foco ainda de arrumar como comprar a produção deles e entregar para os catadores. E a gente começou esse ano, mas não avançamos ainda, mas a gente já começou a preparar para comprar a produção deles e entregar para os alunos da Unesp, né? Então, a chamada Cesta Verde, que a SANS já compra, né? A nossa intenção é que ela seja, no Pontal do Paranapanema, ou em Presidente Prudente, pelo menos, ela seja comprada dos assentados, e para que eles possam comercializar a produção deles e atender os nossos alunos, né? E distribuindo também, além da própria compra para os restaurantes, obviamente. E, em contrapartida, estamos também trabalhando com as prefeituras para melhorar, né, como fazer a gestão dos resíduos nas áreas rurais e nas áreas urbanas, né, para que tenha, né, um destino correto desses resíduos, possam ser tratados, etc., e voltar aí à cadeia produtiva. E com os catadores, né, a gente tem feito parcerias, né, tem feito trabalhos, visitas, né, tem ajudado a organizar atividades, seja das organizações internas deles, seja de buscar projetos, né, nós estamos ajudando alguns agora, né, 3 casos, né, nós estamos fazendo projetos para captar recursos, né, para que eles comprem máquinas, caminhões, etc., né, nós estamos envolvidos nisso, né, espero que a gente consiga, né, mas a gente já fez muito isso, né, esses últimos 25 anos, foram muitas vezes que fizemos projetos assim, né, junto com, para apoiar e comprar equipamentos, né, para apoiar os catadores, né. E também, aí tem um grupo que trabalha com a gente que busca a capacitação, né, formativa dessas pessoas. Então, esse ano nós estamos terminando, né, nós tivemos investimento R$680 mil, né, de 530 do Ministério Público do Trabalho, através dos acordos, multas, etc., e 150 mil da bancada feminista da Alesp, né, que nos propiciaram recursos para a gente poder comprar 1.800 cestas básicas de 20 quilos, 1.800 cestas agroecológicas de 20 quilos, né, tem aí algumas fotos, 50 pontos de entrega voluntária de 1.000 litros, que foram distribuídos em algumas cidades, né, e assentamentos também, e para que a gente tenha bolsistas, né, de apoio técnico, né, então, a gente tem alguns alunos que trabalham, né, justamente fazendo uma parte importante aí, todo esse trabalho. Essa é a área do projeto, né, são 56 cidades, né, municípios, melhor dizendo, e da região do Pontal do Paranapanema, mas também pega um pouco ali do que a gente chama do Oeste Paulista, né, ou Nova Alta Paulista, né, é bem a ponta do estado mesmo, né. E aí a gente fez esse levantamento, porque o nosso foco é trabalhar com os catadores organizados, ou trabalhar para organizá-los, né, quando estão nas ruas, ou estão nos lixões, mas mais principalmente nos lixões, né, que agora diminuiu muito lá na nossa região, por vários motivos, variação do Estado, a CETESB, né, as prefeituras, né, e trabalhos que foram feitos nos últimos 20 anos. Mas ainda há pessoas trabalhando nas ruas, né, desorganizados, né, então eles ficam muito sujeitos à exploração que normalmente acontece pela comercialização, etc. Então, o que nós temos lá? 10 municípios, né, dos 56, organizados em associação, e 19 em cooperativas de catadores. Então, esse tem sido o foco nosso, né, de aproximar mais com as prefeituras, com essas associações, né, e a gente está indo aos poucos, né, com vários deles, poucos deles, na verdade, a gente está mais próximo, os outros é mais a questão da distribuição das cestas ainda. Então, nós tínhamos aqui 24, né, das 56 prefeituras, 52 responderam, nós tínhamos 627 pessoas trabalhando em cooperativas, associações de catação, né, trabalhadores, melhor dizendo, e nas ruas, 266, isso lá no Oeste Paulista, na região que eu mostrei, né? Então, quase 900 pessoas estavam nessa condição, é muito, né? Um país rico como o nosso, né, tem quase 1.000 pessoas, assim, 50 e poucas cidades, trabalhando na separação de resíduos, né? Quando poderiam estar fazendo outras coisas, né? Até tendo mais segurança, mais renda, né?
Aí, esse ano, a gente fez de novo um levantamento. Ainda a gente não teve resposta de todas as prefeituras, mas mesmo assim deu quase 700 pessoas, né, trabalhando. A gente fez esse levantamento para poder distribuir as cestas, né? A gente organizou cidade por cidade, o número de pessoas, né? Quantas cestas tinham que ser entregue em cada lugar, e a entrega era feita em Presidente Prudente, né? Então, aí tem fotos, né, mostrando levantamentos que foram feitos, visitas, né, nas áreas dos assentados para ver a produção deles, né, que fornecem, né, então, para a universidade. Nós tivemos que fazer, né, todo um processo de compra, né, dessas cestas, né, dos dois tipos, né, e felizmente, né, ganhou uma associação regional, né, da agricultura familiar lá de Pontal, né, e a gente fomos ver vários assentamentos, como é que eles trabalhavam, como eles produzem, né, etc. Também visita nas cooperativas, né, aí com representantes da LESP, né, dos deputados, melhor dizendo, né, fomos ver vários locais, né, e o pessoal dando relato, né, os catadores, as catadoras, né, da importância de receber o alimento, né, e que é um momento assim, de muita alegria para eles. Aí um caminhão, né, dos assentados, eu não sei se é deles, ou se é de uma prefeitura que emprestou, mas com todas as cestas, né, sacos vermelhos, a cesta material, sei lá, tem abóbora, banana, né, mandioca, enfim, um monte de coisa, né? E nas sacolas brancas são as verduras, né, que são entregues. Então, cada assentado, cada catador recebe uma cesta básica, uma cesta dessa aí vermelha e a outra, essa sacolinha com as verduras, né? Isso a gente fez durante os últimos 6 meses, né? Nós fomos distribuindo 300 por mês, porque não tinha condições de distribuir 600, né? Todo mês. Então, os catadores receberam pelo menos 3 cestas nos últimos 6 meses. E aí o caminhão de uma cooperativa, né, lá de Presidente Prudente, são 70 pessoas, né, recebendo, já dentro do campus da Unesp, recebendo as cestas, né, para levar para distribuir. E eu já vou indo para o final, né, mostrando, então, que uma questão central para nós, e é o foco do próximo ano, é melhorarmos a educação ambiental, para a gente ter mais o papel central nosso, que é incentivar, orientar e providenciar estrutura para o descarte seletivo, que é aquilo que cabe para nós, né? E, com isso, também apoiar a coleta seletiva, que aí sim são os catadores ou os coletores das prefeituras, né? E a gente tem feito esse trabalho no sentido de reforçar, né, o conceito, né, que a gente aprendeu com o pessoal do sindicato dos trabalhadores, né? No começo a gente falava muito, né? Que hora que vai passar o lixeiro, né? Para organizar as rotas e tal. Aí a Regina, né, respondia, não, o lixeiro não passa, né? Ele mora, né? O lixeiro é quem gera, né? Quem gera o lixo, né? Quem passa são os catadores de materiais recicláveis ou os coletores do lixo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso, né? Nós, como geradores, né, como lixeiros, né, que estamos gerando aí tanto lixo, e aí pode discutir o conceito de lixo, né, para deixar de ser lixo, passar a ser resíduo, né, e que tem valor, né? Qual é o nosso papel, né? Primeiro é gerar menos, né, menos resíduo. Depois separar, né, dar o destino correto, né? E, ao mesmo tempo, né, a gente conseguir fazer com que aquilo que a gente separa seja coletado corretamente, né? Para que possa ter um destino, né? E não vá contaminar as águas, não vá contaminar solos. Tal. Então, nós estamos bastante envolvidos nisso, já estamos organizando equipes, né, para o próximo ano, né? Nós vamos ter alunos, e, junto com prefeituras e Ministério Público, e uma série de apoios, nós vamos trabalhar bastante educação ambiental na região. A nossa grande esperança, né, é basicamente essa, né? É que a educação é a base, né, para que a gente possa
mudar as realidades. Então, seja dos catadores, seja nossa na universidade, seja dos assentados, né? Um trabalho educativo. Aí que haja participação. Então, a participação, seja nos trabalhos, seja nas palestras, seja nas decisões das cooperativas, enfim, da gestão da universidade, assim. E quem está educado, quem participa, tem que agir, né? Então, todos nós aí que estamos aqui discutindo, né, preocupados com essas questões, né, temos que colocar em prática, né? Aquilo que ainda não estiver em prática, mas temos que colocar em prática para resolver essas questões. Às vezes são pequenos gestos que, multiplicados aí por todos os envolvidos, a gente vai conseguir melhorar essa situação. Então, nosso foco, né? Aqui está meu contato, né? Ainda estou na Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, né, até março. Depois vou estar trabalhando na gestão, né, da Unesp de Presidente Prudente, e a gente quer somar muito esforço lá, né? Tem uma equipe muito boa lá do restaurante, né? A gente tem muita parceria com os assentados. Se Deus quiser, a gente vai conseguir dar continuidade a comprar a produção dos assentados, entregar para os catadores, mas não, talvez, por ser ano eleitoral, não passando pela universidade nem pelas prefeituras, tem que ser uma coisa direta entre eles. Mas dentro da universidade, esperamos que, junto com a coordenadoria SANS, a gente consiga comprar a produção dos assentados e entregar para os nossos alunos. Nós temos lá 500 a 600 alunos que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Então, se eles quiserem também, obviamente, a gente vai buscar formas de trabalhar e entregar essas cestas. Era isso, assim, a contribuição que eu trago, né? Vocês podem ver que eu estou me aproximando ainda da agroecologia, mas a partir da questão dos resíduos. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição. Obrigado, César. Eu acho que vale a pena até fazer uma fala, assim, né? Então, a gente, enfim, tem pensado, né, em várias possibilidades de conexão entre a política SANS e a agricultura familiar, não é? E vocês citaram a cesta básica, né, a cesta verde, e essas cestas elas começaram como uma perspectiva emergencial. A ideia, a gente falava no começo, não, a ideia a gente quer o mais rápido possível acabar com a cesta básica, porque a gente quer refeição pronta nas unidades. A política fala refeição pronta, né? Mas a gente foi entendendo que a questão não é tão simples assim, e que a cesta ela cumpre uma função do estudante aprender o que é um alimento, aprender a cozinhar. A gente vê a oficina que a Flávia fez, você fala assim, puxa, vai acabar com isso, né? Então, como é que está a questão da cesta hoje, né? A quantidade de recursos que a gente tem é finita, né? Então, o que a gente fez? As unidades que servem 2 refeições não servem a cesta básica. Unidades que servem apenas uma refeição, por exemplo, Prudente, que serve só almoço, aí serve a cesta básica à noite. Algumas unidades ainda, São José dos Campos, estão só servindo a cesta básica. E foi curioso, né? A gente visitou São José dos Campos, os alunos, a gente foi conversando, não, 2 refeições, a princípio não tem cesta básica. Não, então fica só o almoço, porque a gente quer manter a cesta básica, né? E a gente tentou colocar no orçamento desse ano cesta básica para todos os estudantes da área de permanência. Não tivemos sucesso, é um ano difícil, mas acho que a ideia permanece, e aí eu diria que é uma integração direta, não é? É uma questão assim, é uma questão que me parece mais simples. O pessoal de Prudente já está sabendo comprar isso, então uma dificuldade é você comprar a cesta sem que ela seja vendida por um atravessador, alguém que se passa por agricultura familiar e na verdade não é? E então esse tipo de experiência a gente já tem. E os restaurantes poderiam servir, quer dizer, como polos de educação. Quer dizer, o que a gente vai fazer com essa cesta básica? Então, quer dizer, esse é um caminho que, com o tempo, a gente poderia avançar. Agora, tem outro caminho que a gente começou a pensar, que é, de fato, a comida dos restaurantes serem compradas da agricultura familiar, né? Isso envolve, a gente imagina, algumas dificuldades, porque
Bauru, o nosso maior restaurante, né? Quantas refeições a gente já são, sei lá, 1.500 com a perspectiva de 2.000 refeições, a gente precisa de um volume muito grande, né? Mas, se a gente for pensar num nível estadual, quer dizer, se for pensar em ETECs e outras universidades, eventualmente, se a gente fizesse uma rede, né, de produtores, talvez a gente conseguisse atenuar as flutuações na produção e prover, né, pelo menos uma parte considerável, né? Outra questão que a gente tem colocado é a questão do beneficiamento. Então, eventualmente, assim, e aí é interessante ver, Silvia, porque o pessoal, eu imagino que vem dos alimentos in natura, mas uma questão que às vezes a gente precisa é diminuir o trabalho na cozinha. Então, por exemplo, se a gente conseguisse comprar alguns alimentos higienizados, alguma coisa desse gênero, isso talvez na cozinha já fosse uma coisa interessante, né? Então são vários caminhos que estão apontados, não é? Então a gente vai ter que conversar muito, né? Mas passo a palavra para vocês então a gente tem acho que temos alguns bons minutos aí de fiquem à vontade, né? Eu levei para um rumo que eu estou mais pensando como é que a gente vai juntar com a Unesp no ano que vem, mas não precisa ficar restrito a isso. Eliette. Eu tenho uma dúvida com relação a essa produção familiar, porque acho que no outro encontro teve uma palestrante que comentou, eu acho que na prefeitura eles já fazem esse caminho, né, da produção familiar, de pegar o hortifruti, de toda a produção familiar mesmo. E aí, pensando em Unesp, né, como que se daria isso? É tipo uma parceria com uma organização social? Porque tem a questão da lei, né, de licitações, porque acaba esbarrando. Olha, vou ter que abrir a compra. Obviamente, vão ter as empresas que vão estar ali concorrendo para aquela venda, né, que aí prejudicaria essa compra do familiar, digamos assim. Então, eu tenho essa dúvida, como seria realizada essa compra? Para as unidades que têm o terceirizado ou uma OSC, acredito que seria uma tramitação mais fácil. Mas nas unidades que são autogestão, que a compra é via cessão de materiais, que tem todas aquelas exigências da lei de licitações, eu não consegui entender como se daria essa questão. Eu só vem à minha mente a questão de um chamamento público de uma OSC ou um tipo de parceria com uma cooperativa ou com uma OSC mesmo. Tem algum caminho já na universidade? Como poucas pessoas levantaram a mão, acho que eu vou propor que já volte à mesa e depois a gente... Tá bom? Então, César, Silvia, fiquem à vontade. Bom, então, muito rapidamente, comentar que existem mecanismos, né, de compra direta e venda direta, então, as compras públicas, elas se inserem nesse contexto. No caso das prefeituras, né, que tem que cumprir essa exigência para a alimentação escolar, né, para o PNAE, existe uma série de documentações, e uma delas é a comprovação da condição de agricultor familiar. Então, existe um documento, né, necessário para apresentação para a licitação, no processo licitatório, e está implicado, por exemplo, né, não só a questão, justamente porque é uma legislação específica, não está implicado não só o tipo de alimento que está sendo ofertado, né, mas também a questão da distância e a capacidade de oferta. O Fábio mencionou, né, em relação à quantidade, é uma questão importante, né, o que a companheira pergunta em relação à regularidade da oferta, também é algo extremamente, considerado no processo licitatório. Eu tenho o exemplo da Prefeitura Municipal de Marília, nós fizemos recentemente um projeto em parceria com a Prefeitura de Marília, infelizmente não foi aprovado, né, pela FAPESP, então a gente não vai conseguir dar continuidade, mas ele, na sua totalidade, mas ele prevê mecanismos, né, de levantamento
dos produtores e agricultores, né, produtores dos assentamentos e agricultores familiares do município de Marília, que tenham, né, essa organização em associação para fornecimento, né, ao PNAE, e que tenham a possibilidade de oferta em quantidade necessária para atender essa demanda que é gigante, né, um município com mais de 200 mil habitantes, da merenda escolar. Por quê? Porque atualmente 2 cooperativas, uma local e uma do Rio Grande do Sul, participam dessa oferta, né? Então, para vocês terem uma ideia, a fruta, né, a maçã, para alimentação escolar, ela vem lá do Rio Grande do Sul, que a nossa região não tem capacidade de produção. E os outros alimentos, grande parte, são provenientes, né, de uma cooperativa local, então os alimentos vêm da região por conta da ação desta cooperativa. Então, é uma cooperativa que reúne produtores de promissão, de Lins e de Galha, né, e também de Marília, que conseguiram, né, fazer parte, ganhar, né, vamos dizer assim, a possibilidade de participação na oferta por meio do PNAE e que entregam os alimentos para a merenda escolar em Marília, né. Então, a gente tem esses 2 casos. Mas isso é um processo licitatório, como você mencionou, né? Existem especificidades, mas é um processo licitatório. Então, penso eu, não sou desse setor, né, de compras, enfim, mas penso eu que será necessário os departamentos, né, as seções específicas, verem, a partir desse levantamento regional, qual a possibilidade e quais são as associações que conseguem participar desse processo licitatório, tá bem? Não sei exatamente as regras, mas existem mecanismos específicos para isso. Daí, na Unesp, não necessariamente voltada a esse setor, mas faz parte também do Intersan, professor Bacarim, de Jaboticabal, que estuda, né, a participação e esses mecanismos específicos da legislação voltada à compra pública. Talvez seja uma possibilidade de diálogo também, deixar aqui, né, sugestão para Bruna, para Cíntia, que eu vi aqui, e também para o professor Fábio, pensar nessa participação. Mas antes de passar a palavra para o professor César, só queria lembrar um exemplo. Na Unesp de Marília, nós tivemos, por meio desse projeto, né, que eu relatei, a venda de cestas verdes para os estudantes da moradia, né, não por um projeto financiado ou fomentado pela Unesp, mas por iniciativa dos próprios professores, por iniciativa da comunidade, né. Então, foram entregues, durante a pandemia, cestas verdes para os residentes da moradia. A Cíntia deve lembrar, a Bruna também, o que foi uma experiência bastante importante. E antes disso, né, por meio daquele projeto que eu mencionei, CNPq, que ocorreu de 2016 a 2020, nós tínhamos um ponto de comercialização na Unesp. A gente sabe que não é possível comercializar, né, sem autorização, mas porque era um projeto, isso abriu essa possibilidade da entrega das cestas ocorrerem na Unesp de Marília. Hoje, a entrega das cestas por meio dessa venda antecipada, que a gente chama, né, desse grupo de consumo, foi suspensa, mas a partir de 26, nós vamos retomar um novo projeto, agora com a professora Maria Rita, professor Cacá, lá de Presidente Prudente, e com o financiamento da FINEP, este eixo que é a comercialização, né? Então, como os assentamentos ali da região que eu mencionei, Luiz Beltrame, Dandara e Reunidas, e outros da região, podem participar podem fortalecer a comercialização por meio de estratégias de venda direta, seja lá em Bauru, né, onde eles já faziam entrega, tinha um armazém do campo, seja aqui em Marília, quer dizer, lá em Marília, né, eu estou em São Paulo, seja na Unesp de Marília, por
como já foi mencionado, né, o professor Fábio mencionou, e você já mencionado anteriormente, não há entrega de cestas verdes em todas as unidades, mas é possível, independente, né, das cestas verdes, outros projetos associados ou não à CESANS, oferecerem esta venda direta e promoverem nas suas unidades da agroecologia e por meio do consumo, né, e da compra regional. É isso. Cortou um pouquinho o final, Obrigado. Silvia, mas acho que a gente conseguiu entender a ideia geral. César, fica à vontade. Não, só bem rapidamente, né? A gente fez esse processo lá em Prudente, como era um projeto, né, com recursos já vindo, a gente deixou bem claro que tinha que ser da agricultura familiar. Então, a gente conseguiu comprar da agricultura familiar. Mas também há limitações da parte deles, né? São muitos documentos que tem que providenciar, nem todos têm. Então, lá na nossa região, tinha uma cooperativa toda regularizada, né? Mas, na verdade, uma associação, né? Mas concorreram também, apareceram outros, né, que não conseguiram demonstrar, né, atendimento a toda essa documentação provando da agricultura familiar. Como era um projeto específico, né, talvez a gente tenha conseguido por isso. Agora, se não for, sendo os recursos da Unesp, a gente vai ter que ver, né, se podemos colocar tantas exigências, né, mas para nós assim, não tem muito sentido no nosso trabalho, né, a gente comprar das empresas, porque nós estamos vendo os assentados com dificuldade de vender. A gente já comprar deles. Mas o que a gente vem a comprar, né, 200, 300 cestas, é assim, é uma coisa muito paliativa. Nós vamos ter que buscar formas de trabalhar muito na comercialização do que os assentados produzem, particularmente o Pontal do Paranapanema, que tem distâncias grandes. Como resolver isso, né? Porque o problema ali não está sendo produzir, está sendo vender, né? E chegar à produção deles em locais distantes, né? Mas onde tem maior consumo, que é o caso do Presidente Prudente. Então, esse é um desafio para o próximo ano, nós vamos estar trabalhando com isso. E aí, no caso, por ser ano eleitoral, vamos ver se a gente consegue atender os nossos alunos. Nós não vamos poder participar do processo de comprar dos assentados e entregar para os catadores, porque aí é uma instituição pública, em ano eleitoral, poderia caracterizar aí que a gente estaria desrespeitando a legislação eleitoral, né, e beneficiando, eventualmente, um ou outro. Que nem as prefeituras. Exceto se tiver todo um amparo de um projeto contínuo, né? Mas isso é mais característico de prefeituras ligadas à assistência social, que não é exatamente o que nós fazemos. Nós estamos tentando fazer extensão universitária, mas ainda que tenha muito de assistencialismo, né, nessa prática que nós estamos fazendo desde a pandemia. Mas não somos assistência social, né? Então a legislação eleitoral, a gente tem que ter muito cuidado para fazer isso nos anos de eleição. Obrigado, César. Vou passar para a Bruna, que vai fazer uma pergunta. Se mais alguém tiver, avisa, a gente junta e aí a gente finaliza, tá bom? Boa tarde. Na verdade, eu vou fazer um complemento na fala dos professores. Eu sou orientanda do professor Bacarim, que a Silvia mencionou, e eu estudo PNAE aqui no estado de São Paulo. E aí, uma das respostas de como a universidade pode comprar é através da chamada pública. O programa de alimentação escolar, ele não utiliza da licitação, né? E do pregão, como é todo dentro desses trâmites das prefeituras. Ele utiliza da chamada pública. Também se escolhe um valor, né, do agricultor, que vai ser o valor mais baixo, mas você abre. Então, é mais facilitado, são documentos mais fáceis de serem lidos, de serem entendidos, mas tem um entrave que tem que ter a CAF, né, que agora é o Cadastro da Agricultura Familiar, a antiga DAP. Então, um entrave grande para a compra da agricultura familiar é a CAF, mas nessas cooperativas e nessas associações, geralmente, eles conseguem contemplar agricultores que não têm esses documentos, mas que a cooperativa tem. Eu acho que um problema também é a logística.
porque às vezes a gente vai querer comprar produtos que não são produzidos no município, e aí você tem que buscar na região, e a entrega fica a cargo dos agricultores. Então, isso é um problema também. Então, aí talvez a Unesp também teria que ver uma questão de viabilizar esse transporte dos produtos. Mas, enfim, eu acho que é uma discussão que a gente ali dentro da comissão de SANS já está fazendo. Eu me interesso muito também, me coloco à disposição, porque a bancada feminista também é uma parceira muito grande. Foi aprovado um projeto de lei na Lesp esse ano sobre a compra da agricultura familiar pelas universidades paulistas, porque a gente já tem, né, essa conquista dentro da alimentação escolar, que atinge mínimos muito baixos, agora 45%, mas tem município que não compra nada e tem município que compra 80%. E assim, né, pensando que a gente tem os RUs que são autogestionados, as cantinas que são terceirizadas, tudo isso, essas obrigatoriedades têm que estar no contrato. Então, acho que é um esforço assim coletivo de conseguir viabilizar burocraticamente como dá para começar a pensar nessa compra. Tem que ter uma flexibilidade de cardápio, que pode ser que você quer alface, mas ele não vai ter alface, ele vai ter rúcula. Então, o CREM, que é um instituto de São Paulo, uma organização não governamental, eles fazem compras por produtos, assim. Então, a gente quer hortaliça, então eles vão aceitar qualquer tipo de hortaliça que vier, e não é exigência do cardápio, assim. Então, também tem todo um trabalho da nutricionista de flexibilizar esse cardápio, de conseguir atender, e também, né, da equipe de conseguir, hoje vai chegar abóbora e não vai chegar batata, então a gente tem que mudar o cardápio de última hora, enfim. São coisas, assim, é um trabalho bastante coletivo, bem trabalhoso, realmente, por isso que é muito difícil de fazer essa compra. Mas, tendo em vista, né, que nem o professor que tem esses projetos com a agricultura familiar, lá em Rio Claro tem a professora Maria Rita, que tem, enfim, são coisas que dá para a gente começar a pensar, não vai ser amanhã que a gente vai fazer a compra. O PNAE, por exemplo, já tem 16 anos e tem município que nem sabe que isso existe, assim. Então, enfim, é um processo e a gente tem que começar a debater ele dentro da universidade. Obrigado, Bruna. Outra Bruna. Uma profusão de Brunas. A Bruna facilitou, na verdade, acho que a gente arruma uma mesa para você lá, Bruna, porque a gente trouxe esse tema para cá porque a gente acredita ser muito importante ter esse contingente de alimentos comprados dessa maneira, e concomitantemente a isso, a gente começa a receber as notícias desse projeto, que eu não sei em que pé está, até onde eu sei, passou pela CCJ, então não sei a partir de qual momento a gente vai ter que se adequar, mas seria bacana todo mundo começar a pesquisar isso, porque em algum momento vai chegar uma canetada ótima que vai obrigar as universidades a servirem um percentual X de alimentos oriundos dessa maneira nas refeições servidas nas universidades. Aí vamos ter que mexer, por exemplo, nos contratos das terceirizadas, nos chamamentos da UES e na maneira como as autogestões compram. Então, que bom que você está na CPSANS para ajudar a gente a pensar nisso. E, na verdade, não é uma pergunta, é só um alerta para todos os presentes para começar a ajudar a pesquisar como que a gente vai se organizar para isso muito em breve. Se vocês quiserem contribuir também, obrigada. Mais alguém quer fazer uma fala final, uma pergunta, uma colocação? Não? Então, eu queria retornar para o César e para a Silvia para fazerem, enfim, alguma intervenção final, e a gente finaliza a nossa mesa, tá bom? Bom, eu quero, uma vez mais, agradecer, né, o convite feito por vocês, comissão organizadora do evento, especialmente as figuras da Bruna e da Cíntia, né, da CISANS, e dizer que eu estou nesse coletivo, né, com vocês, tentando ajudar na construção, desde a unidade em Marília. Eu estou na comissão local de SANS, na suplência da professora Ana Carolina, e também na comissão central, na suplência da professora Maria Rita. Então, prazer, obrigada pelo convite, e depois a gente disponibiliza material, né, para vocês terem acesso por meio da Cíntia e da Bruna. Obrigada, professor Fábio, pelo tudo. Encerro aqui. Obrigado também, Fábio, Bruno, né? Toda a equipe do SANS, né?
e vocês que estão aí também participando. A gente fica à disposição para os encaminhamentos que forem necessários, né? E colocamos o campus de Presidente Prudente, né, como parceiro aí nas políticas que vocês estão implantando, ou que venham a implantar, né? Contem com a gente, Presidente Prudente, tem aí os participantes, né, na unidade. Com certeza nós temos todo o interesse em discutir e levar à frente essa questão da alimentação, soberania alimentar, né, nutricional sustentável, né? Tanto para os alunos como para os professores, servidores, e particularmente nesse caso associando, né, agricultores e catadores na região nossa, né? Então, estamos à disposição, Fábio, para pensar projetos, políticas, né, parcerias para trabalharmos juntos. Foi muito bom estar com vocês, né, nesse momento, e espero aí que tenham uma boa continuidade do evento e ficamos à disposição. Finalizar o evento, né? Então vou chamar a Cíntia aqui, a primeira nutricionista da reitoria, para finalizar o evento. Muito obrigada, vice-coordenador. Gente, é um momento de reforçar, né? Reforçar os agradecimentos, a presença de cada um de vocês, dos colegas que também já passaram por aqui, por algum motivo precisaram já ir embora. E fazer alguns agradecimentos especiais, né? Eu acho que é importante a gente lembrar o trabalho todo da comissão organizadora. Então, praticamente todos estão presentes aqui. Não sei se eu estou vendo todos. Eu estou com medo de falar os nomes e esquecer alguém, né? Mas vamos, enfim. E a professora Flávia não está aqui agora, tá? Eu quero fazer um agradecimento especial, professora. Sem você, isso aqui não daria certo. A gente tem um carinho muito especial, uma alegria, né, que nem a gente já vem falando em outros momentos, porque para a gente é muito bonito ver, né, uma pessoa de tanta importância, mas também de tanta generosidade, de tanta humildade com a gente, então poder dividir o seu laboratório, dividir todo o seu conhecimento e, principalmente, dividir toda a sua humanidade com a gente. Então, assim, a gente está muito feliz de ter você como parceira, ter você agora na CPSANS também. E, com certeza, sim, a gente vai abusar, porque todo ano a gente quer fazer aqui, né, para poder continuar usando o laboratório, para poder continuar aprendendo tanto. E foi muito bom. Esses 3 dias, né, foram muitas trocas bonitas, muito aprendizado, muita diversão também. A gente pôde também dar muita risada, brincar, né? E eu acho que isso que é o bonito, a gente poder aprender de uma forma divertida, levar muita coisa a sério, né? Que nem a gente estava comentando, eu e a Bruna, que tem coisas muito sérias mesmo, que a gente tem muita responsabilidade, e é muito bonito ver isso acontecendo. E eu queria também falar um pouquinho assim, de uma coisa de muitos, né, de anos atrás, pensar assim, como nutricionista, né, e pensando na estrutura de alimentação dos RUs, e pensando em todas as dificuldades, né, os perrengues. Então, cada nutricionista que está aqui, né, tem sua história na sua unidade, com as suas equipes. E lembrar também algumas das nutricionistas que já se aposentaram, né? Então, a gente tem aí a Eliana, lá de Jabuticabal, a Célia de Rio Claro e a Bel, né, de Franca. Então, eu acho que assim, é uma conquista muito grande para a nossa área de alimentação, para a nossa categoria de trabalho também, né? Pensar que alguns anos atrás a gente se via muito sozinha, né? Muito sem apoio, sem ajuda. E hoje poder estar trocando, a gente poder estar dividindo as angústias e as alegrias e ter a coordenadoria, né? Então, aí eu não vou conseguir falar muito mais. Mas, assim, agradecer, né? A Ferdi, o Fábio, a Bruna E essa questão de ser a primeira nutricionista da coordenadoria, eu acho que, assim, eu queria deixar muito claro para vocês, né, nesse agradecimento final, de que
é uma honra muito grande, né, poder representar vocês todos. E dizer assim, contem comigo. Por enquanto eu tenho só 2 braços, 2 pernas, não é tudo que eu posso fazer. Mas assim, eu acho que é importante deixar aqui muito claro que as portas estão abertas, né? Se eu não puder fazer muita coisa, pelo menos escutar. Eu acho que é uma coisa que a gente, lá na coordenadoria, né, nós 4, Ferdi, Fábio, Bruna e eu, a gente tem feito muito. Muitas vezes as pessoas nos procuram para pedir coisas que a gente fala, meu Deus, não dá para fazer ainda. Mas, com certeza, quem nos procurar vai ser escutado, né, vai ser acolhido, e, de alguma forma, a gente tem que pensar junto para poder resolver o que tem pela frente. Então, é isso. Eu finalizo dessa forma, agradecendo muito. E boa viagem, bom retorno para quem tem que ir embora. Antes... Nossa, senão eu já vou tomar uma bronca aqui. A Bruna já ia... Temos a foto final. Então, vou convidar todos a virem aqui na frente para a gente fazer a foto final e depois estão liberados para ir embora. Obrigada, gente.